A gente vai começar aqui falando sobre a aula 4, né, diodo semicondutor. Essa aula está sendo gravada, posteriormente eu vou postar para vocês. Aqui no diodo semicondutor, eu não sei se vocês lembram da nossa aula passada, a gente explicou o que é um semicondutor, né? Semicondutor é aqueles materiais que eles não são nem isolantes, nem condutores, né? É aqueles materiais que, devido ao processo de fabricação dele, ou natural, eles têm uma característica de serem semicondutores intrínsecos, né? Que a gente falou na última aula, aqueles semicondutores meio que naturais. Só que aí, o que foi descoberto é que vocês podem dopar esse material, como foi dito na aula passada. O que seria isso? A gente ia tirar, né, aqui dos átomos, por exemplo, o semicondutor de silício mais utilizado, a gente tira um dos átomos de silício e bota um outro átomo de um outro semicondutor, né, que vai fazendo com que ele tenha mais elétrons livres, que é o semicondutor tipo N, que a gente viu, e menos elétrons livres, no caso mais vacâncias, que é o semicondutor tipo P. Isso aí a gente viu na aula passada, viu, pessoal? Quem tava assim, sem saber o que é isso, é só ver o slide da aula passada e o vídeo da aula passada, viu? Tem tudo lá, já tá na internet. Bom, aí a gente tem aqui o diodo de junção PN, tá? Ou simplesmente diodo, que é o que a gente vai estar trabalhando hoje. O diodo, pessoal, ele é um semicondutor e ele está utilizando aqueles dois tipos de semicondutores, o tipo P e o tipo N. Então, aqui na fabricação dele, você vai usar esses dois tipos, a gente já vai entender por quê. Ele é um dispositivo semicondutor obtido a partir da junção de um material tipo N com material tipo P. Daí o nome de junção PN. Aqui na imagem dá para ficar mais claro, olha só. Aqui na imagem dá para ficar mais claro. Nós temos aqui um diodo na forma, digamos que elétrica dele, na forma eletroquímica, digamos assim. Então aqui, ó, no anodo, pessoal, o anodo é onde tem o material tipo P. Já o catodo, que a gente viu na aula passada, é o material tipo N. Então, se vocês repararem, ele é composto de dois tipos de materiais. Então, aqui é ele fisicamente, né? E outro exemplo dele fisicamente, que é o Zener, e aqui é o diodo comum. Bom, no caso, esse aqui é a simbologia que a gente já viu, né, na segunda aula. Na simbologia que vocês já devem ter feito na lista, né, que vocês vão fazer também. Ó, aqui é a simbologia de um diodo padrão, onde você tem um anodo sendo aqui a base desse triângulo e o catodo sendo essa barra aqui, ó. Tá? Daí dá pra gente identificar. Professor, por que isso? Porque olha só, na física, fisicamente, né, ele também vai ter uma diferenciação. Onde tem essa barra aqui que vocês estão vendo, ó, essa barra cinza, Professor, o senhor está apresentando tela? eu tô, pessoal, vocês não estão vendo não? Não está Não tá aparecendo aqui, aparecendo. não. Não tá aparecendo? Pra mim não tá. Eita, vamos lá. Gente, vocês têm que me falar, eu tô apresentando aqui já o slide. Vamos lá. Vou tentar, ó, pra alguns tá aparecendo, né? E aí, voltou? Ainda não, professor. Eu vou sair aqui e entrar de novo. Porque eu acredito que pra outras pessoas estão dando, então deve ser. Pra quem que não tá também. Então vamos continuar. Ok, então vocês estão vendo, né? Algumas pessoas estão vendo, então deve estar correto. Então vamos continuar aqui. Bom, então vocês estão vendo aqui a tela, vocês estão vendo o diodo, ó, eu marcando o diodo. Então, tá ok então. Bom, Eu uso. essa primeira marcação é o diodo fisicamente, ó, como ele é, a aparência dele, e aqui é as simbologias. Aqui é a simbologia elétrica, nesse segundo caso aqui. E no primeiro caso, uma simbologia química, para a gente entender o semicondutor, que é o semicondutor tipo P, aqui o semicondutor tipo N. E aqui outro exemplo de diodo, tá?
Então, agora tá aparecendo, beleza. Bom, então, pois é, pessoal, agora é uma curiosidade, eu tô com dois monitores aqui, agora eu tô vendo o chat, né? Então, se vocês quiserem falar pelo chat também, eu tô respondendo mais rápido. Então, beleza? Aqui é o diodo, tá? Tá, pessoal, mas o que que significa o diodo? Ele tem uma junção, né, no caso PN, aqui é o P, ó, e aqui é o N. E aqui é como ele é internamente com relação aos elétrons. Vocês lembram? Os elétrons, a partícula negativa do átomo, tal, a camada de valência, tudo que a gente viu na aula passada. Pois é, o canal tipo P, que é esse aqui, a gente viu que ele tinha mais vacâncias. As vacâncias são esse material positivo aqui, ó. Tá? Ele tinha mais vacâncias que elétrons livres. Já o material tipo N, ele tinha mais elétrons livres que vacâncias. Os elétrons livres estão bem aqui, ó. Quando você junta esses dois materiais, acaba que ele cria uma região que é essa aqui, ó, onde as vacâncias do tipo P e os elétrons livres do tipo N, vocês já devem ter visto que ficaram aqui, ó, nessa região que a gente chama de região de deplexão. Então, isso aí, pessoal, é característica da interação entre os dois materiais. Então, você tem um material que tem muita vacância, ou seja, muito mais, digamos que, prótons, né, esses materiais positivos, e um material que tem mais elétrons livres. Então, quando você junta eles, os elétrons livres vão tentar, né, ir para o material tipo P, que está precisando de elétrons livres, já que ele tem mais vacância, né? Então, ele precisa suprir essas vacâncias com elétrons, né, pessoal? Lembrando que a vacância, no caso aqui, é a falta dos elétrons que a gente tirou, né, nesse material. Já o material tipo N, como ele tem elétrons em excesso, ele está precisando de quê? De material positivo, que é as vacâncias. Então, vai haver aqui uma troca entre os materiais e vai meio que gerar essa característica semicondutora dele. Tá? Mas aqui, por exemplo, o diodo ele está, digamos que, não energizado. Ele está assim, da condição, depois que ele sai de fábrica, né, porque é um elemento fabricado, ele está nesse contexto bem aqui. Isso só vai mudar, pessoal, quando a gente vai fazer uma coisa chamada polarização do diodo. A polarização é a gente alterar, né, essas características químicas, essas características eletrônicas, por meio da interação do diodo com um... O que seria isso aqui, pessoal? A gente viu, é uma tensão, né? Então, com a interação de energia, tá ok? Então, aqui, digamos que é um V de uma bateria, tá? Igual a 12 volts, digamos assim, né? Um circuito. Então, quando você coloca o diodo interagindo com uma fonte de energia, você vai ter algumas características interessantes. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente vai chamar de polarização direta. Por quê? Porque, olha só, o positivo da bateria, ele está ligado com o positivo do diodo, ou mais conhecido como anodo, tá? Já o negativo da bateria, ele vai estar aqui conectado diretamente, ó, imagine isso aqui como um fio, no negativo do diodo, mais conhecido também como catodo, certo? Catodo, ou então o símbolo aqui K, né? Aqui no caso, anodo com símbolo A, tá? Isso aqui é como vocês vão ver ele, geralmente quando a gente trabalha com diodo, esses materiais semicondutores, na prática a gente chama de anodo ou catodo, tá? Anodo é a parte, digamos, que o material tipo P é o positivo, o catodo o negativo, tá? Tipo N. Então, quando você liga a bateria, o positivo da bateria, né, pessoal, com o positivo ou anodo do diodo e o negativo da bateria com o negativo do diodo, você vai haver o quê? Uma polarização direta. Positivo com positivo, negativo com negativo. Simples, né? Isso é a polarização direta. Nesse caso, vai haver o quê? Quando você liga diretamente, eu acho que eu não coloquei aqui. Deixa eu ver se eu coloquei uma imagem aqui. Tinha colocado, mas acho que não ficou. Não ficou. Quando você liga diretamente o diodo, pessoal, vai acontecer uma coisa chamada condução de eletricidade, ou seja, você vai passar aqui uma corrente I, né, que a gente viu a corrente elétrica. Então essa corrente I que sai aqui da bateria, tá?
vai entrar no diodo. Como ele está polarizado diretamente, ele vai sair aqui também, ó. Então você meio que está conduzindo a eletricidade. O diodo aqui está funcionando simplesmente como um condutor, na polarização direta. Tá ok? Já na polarização inversa, pessoal, que é um outro tipo de polarização que acontece, você tem aqui novamente uma bateria, ó, V de B igual a 12 volts. Só que, olhem só, o negativo da bateria, ele está ligado com o positivo do diodo, novamente anodo. E o positivo da bateria está ligado aqui, imaginem um fio novamente, ligando no negativo do diodo, ou cátodo, com K. Então, quando você faz, né, esse negativo da bateria ou fonte de tensão qualquer, né, com o positivo do diodo e o positivo da bateria com o negativo do diodo, você vai ter uma polarização inversa. Nesse caso, a corrente que iria sair da bateria, ó, pessoal, ela não consegue conduzir. Então ela morre bem aqui. Então você não tem condução de energia aqui nesse caso. Então na polarização inversa, né, resumindo, você negativo da bateria com o positivo do diodo, positivo da bateria com o negativo do diodo. Nesse caso, o diodo, por ele estar conectado inversamente, né, vejam bem, uma conexão inversa, daí o nome polarização inversa. Nesse caso, nesse contexto, você não vai ter corrente elétrica fluindo no diodo, ó. Não vai ter. Se você não tem corrente elétrica, pessoal, veja bem, isso aqui é um ponto A, né? E um ponto B. Vou deixar K aqui para não confundir. O ponto A para o ponto K. Se você não tem energia corrente nesses dois pontos, você não está conduzindo energia, entendeu? Então, esse circuito elétrico, a gente pode estar dizendo como um circuito que está aberto, né? É um circuito que seria meio que ele não estaria conduzindo energia. Então, na polarização inversa, o diodo não conduz. E na polarização direta, o diodo conduz. Daí o nome, né, pessoal? Semicondutor. De acordo com o tipo de polarização ou conexão, ele conduz ou não. Tá ok? Deu para entender essa parte, pessoal? Dúvidas? Muito bem. Tá ótimo, então. É bem simples, eu vou mostrar para vocês se der tempo. Vou tentar fazer uma prática aqui, que eu baixei um aplicativo, que achei bem interessante, talvez eu mostre. Eu não tenho um diodo aqui em casa, mas eu tenho um LED, né, pessoal? Um LED é parecido com um diodo, né? O LED é um diodo, né, mas um diodo específico. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, durante o estudo dos diodos, a gente vai acabar percebendo que existe um conceito, né, que é o diodo ideal. O que seria esse diodo ideal? O diodo ideal é aquele diodo que ele deve se comportar como uma chave fechada, conforme a figura A aqui, ó, na região de polarização direta. E nesse caso, o diodo ele também vai ter uma resistência interna, né, pessoal, de 0 ohms. Lembrando que todo componente tem resistência elétrica, viu, pessoal? Tudo que existe fisicamente tem resistência. Nosso corpo tem resistência, eu acho que a gente até chegou a comentar na aula passada. Nosso corpo tem resistência, tudo tem resistência. O que vai variar é você ter um corpo físico com uma resistência muito alta, que aí a gente chama esse tipo de corpo como isolante, por exemplo, borracha, madeira, né? E um corpo físico com uma resistência bem baixa, certo? De torno de 1 ohm, por exemplo, uma resistência baixa. A gente chama isso de um condutor. Um fio condutor, um fio de cobre, para vocês terem ideia, ele tem uma resistência de 0,001 ohm, por exemplo. Estão entendendo? É uma resistência baixa. Já a madeira, que eu tô aqui na minha mesa, ela é de madeira. Já a madeira, a resistência dela é de torno de mais de 1 mega ohm, ou seja, mais de 1 milhão de ohms. Tá ok? Então isso é uma resistência alta. Então, o que difere o material isolante de um material não isolante é a resistência. Tá ok? Então, voltando à nossa aula. No caso aqui, o diodo ideal, quando ele estiver polarizado diretamente, novamente lembrando, ó, aqui ó, positivo do diodo, vamos imaginar aqui uma bateria aqui, ó, com o positivo da bateria, certo? E o negativo do diodo com aqui o negativo da bateria. Vamos desculpando aqui a
Minha caneta aqui que tá um pouco ruim, mas... Enfim, Deixa eu colocar de uma maneira melhor. Lembrando, polarização direta, positivo do diodo com, digamos aqui, uma bateria. Vou fazer uma bateria aqui, ó. Enfim, eu tô falando muito bateria, pessoal, mas pode ser qualquer fonte de energia, viu? Tá? Então, positivo do diodo com o positivo, né? Aqui da fonte, e o negativo do diodo com o negativo da fonte, tá? Então, nesse caso, polarização direta, o diodo ideal, ele teria que ter uma resistência a zero e a função dele é só mesmo ligar dois pontos. Ó. Ou seja, ele está conduzindo energia. Basicamente isso. Já o diodo ideal na polarização reversa, qual seria a polarização reversa, pessoal? Vamos lá, fazer outra bateria aqui, né? Outra fonte. Positivo no negativo, ó. E negativo, né? No positivo. Tá? Negativo do diodo no positivo da bateria, positivo do diodo no negativo da bateria ou qualquer fonte de energia, tá? Tô falando muito bateria, pode confundir. Bom, no caso da polarização reversa, o diodo ideal ele tem que funcionar como uma chave aberta, ó, bem aqui, ó, vocês estão vendo? Nesse caso, o dever dele, né, a função dele é não passar energia, não passar corrente, tá? Então ele não vai passar corrente de um ponto ao outro. Então ele meio como que funciona como material isolante, já nesse outro como material condutor. Esse é o diodo ideal, tá bom? Aqui um gráfico do diodo ideal, né? Como que acontece, esse U aqui, pessoal, ele representa a tensão, né? É uma das formas de representar a tensão. E o I aqui, né? Corrente, né? Isso aqui a gente já sabe. Aqui a gente tem dois sentidos, sentido direto e sentido reverso. Lembrando, sentido direto, eu já vou cansar aqui de falar, né? Polarização. O que, pessoal? Direta. Já aqui, polarização inversa. Ok? Lembrando novamente. Então, na polarização inversa, olha como é para acontecer. Ele está meio que uma chave aberta. Polarização direta, uma chave fechada. Na curva característica, pessoal, isso aqui é uma curva característica muito conhecida, né? Na eletrônica analógica a gente vai ver bastante, talvez, aqui na disciplina, né? Em outros componentes. A curva característica, né? Ela é uma relação, no plano cartesiano aqui, né? Entre dois valores. No caso, é o valor tensão, né? É um gráfico tensão versus corrente. Ok? É um gráfico que vai ligar esses dois valores, tá? Vai relacionar esses dois valores. Então, pessoal, aqui, ó, a gente vai ter um gráfico que aqui é negativo e desse lado aqui é positivo. Aqui para cima é positivo e aqui para baixo também é negativo. Então, sendo que aqui no meio a gente tem zero, tá? Então, nesse gráfico, o que a gente pode interpretar? Que quando a tensão é essa barra horizontal aqui, quando a tensão está negativa, ó, digamos que aqui eu vou chutar um valor, tá, pessoal? Qualquer valor aqui é negativo, mas digamos que ela tem menos 10 volts. Ela está nesse quadrante aqui, ó. Conforme a tensão vai chegando aqui, ó, menos 5 volts, conforme ela vai chegando próximo de zero, a corrente está em que? Em zero, ó. A corrente aqui está em zero, ó. Essa barra aqui, ó, a corrente é a barra vertical, ó. O valor que a barra vertical está tendo nesse instante bem aqui, ó, menos 5 volts, é zero. Tudo aqui a corrente está zero, 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 zero. Por quê? Porque a tensão está negativa. Se a tensão está negativa, a polarização que a gente chama é polarização inversa. Quando ele chega em zero, a corrente já sobe. Então aqui ele já está polarizando diretamente, tá? Enfim. Vou mostrar aqui, né, de uma forma mais fácil para vocês entenderem. Vamos lá, tentar mostrar para vocês.
Dúvidas aqui nesse gráfico, pessoal? Realmente não é um conceito, é um conceito novo para vocês, também não deve ser muito, eu imagino que não deve ser muito fácil de compreender assim de primeira, né? Mas se vocês tiverem dúvida é só falar. Tá ok? Não, né? Então vamos lá. Não se preocupe. Bom, a gente vai fazer, né, uma questão para vocês entenderem que a questão não é um bicho de sete cabeças, né? No caso aqui a gente tem uma questão, um exercício, né, onde você precisa indicar se o diodo está polarizado diretamente ou indiretamente e calcular a corrente que circula no diodo. Essa questão é de um diodo ideal, viu, pessoal? Isso aqui é um exemplo de um diodo ideal. Então vamos lá. Pela simbologia aqui, a gente já vê que aqui é positivo, né? A gente já estudou simbologia e aqui é negativo. Eu não preciso nem colocar, mas eu vou colocar aqui para caso alguém ainda esteja em dúvida. Aqui a gente tem o que? Uma fonte de tensão, um diodo e o que? Um resistor, tá? Os dados da questão já foram dados aqui em cima. O V aqui é igual a 12 volts e o R aqui é igual a 120 ohms. Tá? Símbolo de resistência aqui. Então a questão é, pessoal, qual a corrente que circula nesse circuito? Ou seja, essa corrente I que está bem aqui, ó. E também se esse diodo está polarizado diretamente ou indiretamente. Diretamente ou inversamente, diretamente ou reversamente. Então tem vários termos para o segundo caso. É indireto, polarização direta, polarização reversa ou polarização inversa. Ok? Não se surpreendam se vocês verem esses três termos diferentes. Então vamos lá. Vocês estão vendo aí a tela. Eu gostaria de saber se algum de vocês já pode me dizer pelo menos qual é a polarização desse diodo. Podem escrever no chat, né? Como assim, professor? Pode dizer como assim? Certo, a gente acabou de ver que o diodo ele pode ser polarizado, né, de duas formas diferentes. Eu acho que está diretamente, professor. Tá ok, muito bem. Então a gente viu na aula que o diodo ele é polarizado de duas formas diferentes. Agora a gente está vendo aqui o que de fato serve essa nossa aula que a gente está tendo teórica. É para a gente ver, né, se vocês forem trabalhar na área, você bate o olho aqui no esquema elétrico, você vê que esse diodo bem aqui ele está polarizado diretamente, né? Porque, pessoal, a gente acabou de ver na aula também, na parte teórica, que o diodo, pela simbologia, ele tem aqui o anodo e o cátodo. O anodo a gente viu que é a base do triângulo e o cátodo é essa barra aqui. O cátodo ele representa o material tipo N e o anodo o material tipo P. Veja bem, positivo da bateria com positivo do diodo. Negativo da bateria com negativo do diodo. Professor, mas o negativo está no resistor. Não, não, não. Toda essa parte aqui, ó, vai para o negativo. Então, se vai para o negativo aqui do diodo está indo para o negativo da bateria. Simples, tá? Aqui só muda porque tem um elemento a mais. Então tá, positivo com positivo, negativo com negativo, pessoal. Não precisa nem pensar muito. Polarização, colocar aqui polarização direta. Se está em polarização direta, o que acontece? Você tem corrente elétrica passando de um ponto a outro. Certo? Então esse circuito está funcionando corretamente. Qual seria essa corrente aqui, pessoal? Lembrando que o diodo ideal, a resistência do diodo é zero. Vamos lá. Alguém poderia me dizer qual é essa corrente? Vou dar uma dica, é só usar a lei de Ohm. R igual a V sobre I. Nada, pessoal?
É, enfim. Eu acredito que vocês saibam, né? Só devem estar tímidos aí. Mas é bom a gente participar, viu, pessoal, da aula, porque eu até mencionei com vocês que essas aulas assim da base técnica, pelo menos as minhas, a gente usa muito matemática porque a técnica, né, ela vem do que? Da utilização das ciências das naturezas que vocês estão vendo. Pois é, perguntaram qual é a I. Pois, a questão aqui é descobrir o I, tá ok? Usando a lei de Ohm. Então, continuando, a gente usa o ensino técnico, é a utilização do ensino das ciências das naturezas, né? Pelo menos aqui na parte elétrica, que é física, matemática e aplicação dela. Então, que nem a aula de matemática, nossa, que nem a aula de matemática e física, você tem que ter um caderno, né? Eu tô até rindo, realmente foi engraçado. Você tem que ter um caderno do lado aqui, pessoal. Um caderno aqui você anota, eu tô anotando aqui. Poxa, R igual a V sobre I. Quem é R, pessoal? 120. Ó, já até responderam aí a questão. Quem é V, pessoal? 12 volts, tá bem aqui em cima. Ó. Quem é I, a gente não sabe, a gente quer saber. Então, ó, como a gente resolve essa questão aqui, pessoal? A gente já fez, assim, vocês já viram em matemática. A gente já fez aqui na aula passada. Você vai isolar a corrente. Como é que é isola a corrente? Você passa o I aqui para esse lado e o 120 está aqui, ele vai passar para esse outro lado. É 10, né? Isso, 10 amperes. Pior que não. Mas você só inverteu aqui a divisão, mas você pelo menos tentou, né? Então o que acontece? Quando você inverte a divisão aqui, ó, o I passa para esse lado, tá? O 12 permanece e o 120 passa aqui para baixo, ó. Quanto vai dar essa divisão? 0,01. 0,1. Ok? Aqui não tem mistério, pessoal. Se vocês estiverem na prova, é só usar uma calculadora, viu, pessoal? Quem tiver dificuldade desses cálculos. Mas eu recomendo praticar, porque são cálculos assim, eu não vou. Assim, eu não vou. Não vou limpar a barra de vocês, são cálculos simples, viu? Vocês têm que saber, né? Porque vocês vão fazer Enem, essas coisas, então a matemática tem que estar sempre sendo praticada, tá? Então aqui a gente fez a gente resolveu só uma questão matemática aqui, 120 igual a 12 sobre I, passa o I para o outro lado, isola o I, como a gente chama na matemática, isola o termo, isolando esse termo, você vai ter 12 sobre 120. Alguém tem dúvida de como eu cheguei nisso? Eu posso explicar, ó, 120. É um pouco ruim eu estar explicando essas coisas, pessoal, porque a gente vai perdendo tempo, mas se vocês tiverem dificuldade, eu como professor eu não me nego a ensinar, né? Então vamos lá, a gente tem um sistema matemático aqui. Eu quero isolar um termo. Como que você faz? Você multiplica esse termo pelos dois lados, ó, I vezes 120. Se você multiplica para um lado, você tem que multiplicar para o outro, tá? Então o que acontece? Esse I vai estar dividindo por esse outro I aqui e vai ser cortado, ó. E esse outro I permanece. Então vamos continuar. Vai ter I vezes 120 igual a 12. Aí o que você faz? Esse termo aqui está multiplicando o outro. Quando você passa para o outro lado, ele passa como? Dividindo, né? Então I igual a 12 sobre 120, que passa agora dividindo. Tá ok, pessoal? Isso aqui é matemática básica. Tá? Ok? Então, matemática básica é aí que você só divide, usa uma calculadora ou faz de cabeça. No caso aqui vai dar 0,1 ampere, ou então... Não, vou deixar assim para não confundir vocês. Ou então, eu ia falar ou então 100 miliampere, tá? Que é aquela... Enfim. Tá ok? 100 miliampere porque é o termo que a gente utiliza quando a corrente fica menor que 1, né? Aí a gente trabalha já com miliampere, quando fica menor que 1. 100 miliampere significa 0,1 ampere, tá? Conseguiram compreender, pessoal? Vou tirar esses rabiscos aqui, ó, para vocês verem de
forma organizada, ou seja, para eu mostrar para vocês que tem no slide, né? Depois vocês veem no slide, ó, como eu cheguei nisso aqui. Bom, pessoal, e se ele tivesse polarizado inversamente, qual seria a corrente? No caso, se esse termo aqui tivesse ao contrário, ó, se tivesse o diodo nessa seguinte forma aqui, ó. Qual seria a corrente que circula nesse exemplo? Vamos lá, pessoal. Ele está aqui, ó, nesse caso, polarizado de maneira indireta ou inversa. Olhem só. Verifiquem o diodo, ó. Vocês estão vendo aqui, ele está numa posição, aqui ele já está em outra. Qual a polarização aqui? Polarização inversa. Se ele está em polarização inversa, qual é a corrente que circula nesse circuito? Hein, pessoal? Qual é a corrente? Isso aqui é para vocês saberem de cabeça, pelo que eu ensinei aqui na aula. Polarização inversa, a corrente é... Olha, responderam negativo. Não, mas pelo menos você tentou e é quase isso. Quando a corrente está inversa, quando a polaridade está inversa, né, pessoal, o que acontece? O anodo, quem é a base do triângulo, está nesse ponto aqui, e o cátodo está nesse outro ponto aqui. O cátodo, relembrando novamente, é aquela parte negativa do diodo. O anodo, a parte positiva. Então, positivo com negativo, negativo com positivo, polarização inversa. Quando a polarização inversa, o que a gente estudou na aula? Não tem corrente. Ó, não existe corrente fluindo no diodo. Se não tem corrente fluindo no diodo, não tem corrente fluindo no circuito. Então, o I é igual a zero. Tá? 0 ampere, não tem corrente. É como se esse circuito, ó, como a gente viu ainda agora, ó, é como se ele fosse uma chave, ó, aberta. Tá? Tá ok? Nesse caso, o diodo, ó, ele está funcionando como uma chave aberta, basicamente. Então, se ele está aberto, não tem ligação de um ponto a outro, entendeu? Então, se não tem ligação de um ponto a outro, corrente zero. Tá? Então, era isso. Basicamente, é isso que vocês têm que entender, tá? É só isso. O diodo ideal é só isso. Uma hora ele conduz energia, ó, que é quando ele está polarizado diretamente, tem corrente. Quando ele não tem... quando ele está indiretamente, você não tem corrente, ó. A corrente morre bem aqui, ela não passa para o outro lado. Morreu o assunto, é só isso, tá? A gente tem aqui uns minutinhos para eu mostrar pelo menos uma prática para vocês. Eu não sei se vai dar, né? Porque eu não tenho um diodo. Mas vamos lá, vou mostrar para vocês. Eu tenho um LED, pessoal. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Não sei se vocês estão vendo. Vamos lá. Vamos lá. Olhem só a inovação aqui, pessoal. Ó. Novidade na aula. Vocês estão vendo aí, ó, a tela? Sim, professor. Tá, pessoal, eu vou trabalhar aqui, ó, com alguns elementos, tá? Aqui eu vou mostrar alguns elementos que a gente já... Como a gente não tem muito tempo, né? Faltam 10 minutos para acabar a aula, eu vou até pular algumas coisas, tá? Talvez na outra aula a gente pode continuar. Vou tirar aqui de uma... Bom, vocês estão vendo aqui uma protoboard, né? Que a gente vai estar trabalhando também com protoboard, eu vou ensinar vocês. Aqui, ó, nesse canto... Esse canto aqui, eu não sei se é direito ou esquerdo para vocês, mas aqui onde está meu mouse, a gente tem resistores, ó. Isso aqui é um resistor, viu, pessoal? Então eu vou fazer aquele circuito lá. Esse elemento que está aqui no superior é um Arduino, é um microcontrolador. Mas não se preocupem em saber o que é ele. Vocês só tem que saber que ele é uma fonte de tensão. Esses dois fios que saem dele, ó, o verde
é o positivo, o azul é o negativo, tá? Vocês só tem que entender isso. Então eu vou montar aquele circuito que a gente viu. Aquele circuito a gente precisar de o quê? De um resistor, né? Eu vou estar usando aqui um resistor de 10 ohm. Aqui eu vou tentar mostrar para vocês. Não sei se vai pegar o foco, ó. Vocês estão vendo? Isso aqui é um resistor, tá? Ah, professor, como eu sei que é 10 ohm? Bom, você pode ver aqui pela listra, ou então você pode usar um multímetro, pessoal. Isso aqui é um multímetro. Infelizmente não vai dar para eu mostrar para vocês muito sobre ele por causa do horário, tá? Aí você usa o multímetro para ver a resistência. Então, beleza. Vamos montar logo aquele circuito antes que o professor chegue. Então você vem aqui, ó. E aqui o LED. O LED, pessoal, ele é uma espécie de diodo, tá? Ele é um diodo emissor de luz. Eu vou usar ele, eu não tenho um diodo aqui, eu tenho um LED. Eu vou usar o LED só para exemplificar, tá? Então, o LED, diodos em geral, você tem sempre duas perninhas aqui, ó. Deixa eu colocar aqui no... Vocês estão vendo? Existe uma perninha que é maior, que é essa aqui de cima, ó, que é o anodo. E existe uma perninha que é menor, que é o anodo. Então eu vou ligar, eu vou polarizar ele diretamente. Então o que eu quero? Eu quero que o positivo da minha fonte fique no anodo, que é esse cara aqui, e o negativo da fonte no cátodo, que é esse cara aqui. Lembrando que o positivo é esse fio verde e o negativo é esse fio azul. Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui na protoboard, né, pessoal? Vocês estão vendo aqui que a protoboard ela é toda cheia de furos, né? Esses furos aqui, essas em coluna, ou seja, todos esses furos aqui, ó, eu escolhi uma coluna. Esses dois furos eles estão interligados, tá? Então eu não posso usar o LED assim, porque eu não quero interligar esses dois pontos dele. Então eu vou colocar aqui, né? Eu acho que eu não vou nem botar o resistor, tá, pessoal? Só para vocês entenderem logo, para não demorar muito também. Eu vou colocar a primeira perna dele, ó, que é o anodo, lembrando novamente, a perna maior, né, fisicamente. No diodo normal, pessoal, você ia identificar pelaquela listra, né? Vocês lembram lá que eu mostrei para vocês. No LED, como não tem como você ver aqui listras, é só mesmo pela perninha aqui, tá? Então você coloca aqui positivo no... Tá? O fio positivo está ligado aqui nessa mesma coluna do LED, aqui do anodo. E vamos aqui no negativo, ó. Tá ok? Eu nem vou usar o resistor por causa do tempo, tá, pessoal? Eu liguei ele direto. Bom, o LED, ele é um diodo que ele emite luz. Se ele emite luz é porque ele está polarizado diretamente, tá? Digamos assim. Então, nesse caso, ó, positivo com anodo, negativo com cátodo. Vocês estão vendo aí, né, pessoal? Por favor, me dê um feedback, eu não sei se... Como eu estou usando pela primeira vez esse aplicativo, eu não sei se caiu. Tá tudo certo, né? Beleza, então perfeito. Certo, então... Professor, a perninha do LED maior é o positivo, né? É, o do LED sim. Se a gente tivesse um diodo, eu ia mostrar para você que o positivo é a região que não tem a listra. Porque o diodo, pessoal, vou mostrar aqui para vocês novamente aqui. Eu não tenho um diodo aqui em casa, eu tenho só um LED. Eu até tinha, mas eu acabei perdendo, não sei, eu usei algum projeto. Então, ó, se fosse um diodo, ó, o que seria aqui, ó. Vou abrir aqui essa tela aqui. Olhem só, né? Ixi, a gente tem 3 minutos. Olha um diodo aqui, ó. Estão vendo? A listra, ela corresponde ao negativo, que é o cátodo. Já a região que não tem listra, né? É como se fosse aquela base do triângulo, é o positivo, tá? Se eu tivesse um diodo, eu ia ligar dessa forma. É até melhor eu mostrar com LED, porque o LED é um diodo também, tá? Lembrando, no entanto, o LED ele emite luz. A diferença é essa, tá? E tem algumas outras diferenças internas, mas que não convém aqui eu falar agora. Então vamos lá. Positivo com positivo, como você mencionou, ó, é a perna maior aqui, ó. Essa perna que está meio curvada é o positivo. Negativo é essa perna normal. Então você vem aqui, todo LED é assim, viu, pessoal? Pronto. Vocês viram que gerou luz. E agora, pessoal, eu vou ligar inversamente, né? Poxa, ó. O que aconteceu? Eu acabei de ligar inversamente. Não ligou. Não ligou.
Agora, pessoal, eu vou programar aqui meu Arduino, né? Que é meu microcontrolador. O microcontrolador, pessoal, é um dispositivo que você consegue programar ele, né? Para executar algumas tarefas. Eu vou programar ele aqui. Isso aqui vocês vão ver com calma no terceiro ano aí no que a gente vai se vocês tiverem a oportunidade de estudar comigo microprocessadores, a gente vai e microcontroladores, a gente vai estar trabalhando aqui. Eu vou ensinar como programa e tal. Aqui eu tenho só que, mas isso aqui não precisa vocês entenderem agora. Deixa eu tentar carregar aqui. Ih, rapaz. Deixa eu desligar aqui algumas coisas para eu poder enviar. Ih, não está conectando aqui com o Arduino. Acho que será porque deve ser porque eu estou usando esse aplicativo, talvez. Não, é só ligar e desconectar. Bom, programei o Arduino. Eu programei o Arduino, pessoal, para ele ficar ligando e desligando a cada 1 segundo, né? Eu vou tentar fazer isso aqui rapidinho, viu, pessoal? Vamos lá, qual era o pino que eu usei? Acho que foi o pino 11. Só verificar aqui. Deixa eu ligar, polarizar ele, né, pessoal? Ó. Tá ok? Então eu tô ligando e desligando ele, né? Só para vocês verem, né, que o diodo ele funciona de duas formas. O diodo ou LED ele funciona, ora ele liga se você polarizar diretamente, ora ele não conduz se você polarizar inversamente. Daí o nome semicondutores. É isso que eu quero que vocês entendam da aula de hoje, pessoal. Então eu vou postar a lista de presença novamente. Essa aula está gravada, vocês podem ver na internet posteriormente. Eu vou disponibilizar. E é isso, já deu meu horário aqui, né, pessoal? Então, eu já tenho que ir para outra turma. Então vamos lá, vou enviar aqui para vocês. Passei até um pouco do horário. Tá aí, pessoal, novamente a lista. Opa, eu acho que eu mandei a lista. Eu mandei a lista correta, eu acho. Tá. Bom, pessoal, é só isso. Eu tenho que sair mesmo, que já estou extrapolando meu horário. Então é isso. A gente se vê aí na próxima aula, que deve ser amanhã. E respondam a lista, por favor, a lista de atividades. Então até isso. Até mais.